atualmente é um instrutor nosso do curso do Opus da Sonatema. A palestra do Oswaldo vai abordar a necessidade de profissionais qualificados em içamento de cargas com guindastes, bem como o perfil dos profissionais, demonstrará os requisitos necessários na elaboração de um plano de rigging com detalhes da composição, elaboração e apresentação dos documentos técnicos para uma operação eficiente e segura. Demonstrará também as estatísticas e causas de acidentes com guindastes. Oswaldo. Bom, boa tarde a todos. Eu também quero agradecer a Sonatema por este convite, né? Esse desafio aqui de trazer para vocês alguns assuntos sobre o profissional rigger, que é uma figura interessante que está surgindo a necessidade no Brasil, nesse momento histórico de grandes obras, grandes empreendimentos e falta de mão de obra. Eu fiquei muito satisfeito de encontrar aqui muitos alunos, né, que estiveram discutindo comigo esses assuntos em treinamentos durante esses 10 anos de trabalho junto ao Instituto Opus. Que bom que estão aqui, né? Estão conscientizados de toda essa problemática e a necessidade de conscientização e resoluções sobre tudo isso. Toda vez que eu sou convidado para fazer um treinamento em alguma empresa, via de regra, aconteceu um acidente. Infelizmente. O acidente é uma coisa... Então, o despertar para o treinamento é uma coisa muito importante, porque o ser humano que é o problema da questão. Os guindastes também estão tomando as suas providências, instalando cada vez mais sistemas de segurança, com o intuito de tirar o operador da máquina, porque ele é o problema. Um acidente com guindaste, ele traz muitos inconvenientes, né? Por exemplo, perdas materiais. Geralmente o guindaste ele está montando uma peça, um equipamento que é o último de uma linha de fabricação, um projeto, transporte, e na hora da montagem, tudo aquilo se perde. Aí vai implicar em perdas materiais, atrasos de cronogramas, lucro cessante. Geralmente o guindaste tomba em cima de outras edificações. Nós temos também a perda do próprio guindaste, que é um equipamento de muito valor. E quando nós temos vítimas também, vítimas fatais, mutilados, aí os responsáveis vão se comprometer com o quê? O Ministério do Trabalho, Previdência Social, ressarcimento, processos, enfim, é um transtorno imenso. Seria muito melhor não causar um acidente, né? Então, acidente não é uma coisa boa. Quem passou por isso sabe e procura que isso não aconteça mais. Vamos falar da realidade do Brasil. O assunto está em voga, né? Porque o Brasil expandiu para as grandes obras, grandes empreendimentos, muito serviço e a falta de mão de obra qualificada. O próprio ministro do Trabalho declarou: nós estamos com um problema muito grave sobre mão de obra especializada. 9.550 obras até 2016. Em relação a guindaste é muito interessante. Ele é um mercado todo heterogêneo. Os guindastes chegaram no Brasil na década de 50, 60, quando houve também a expansão das grandes obras públicas, as grandes usinas hidrelétricas, a fundação da Petrobras, das concessionárias elétricas. Então chegaram os primeiros guindastes no Brasil, guindastes que eram construídos numa época com pouco recurso. E o interessante é que esses guindastes estão aí até hoje, trabalhando, ainda satisfaz o mercado. Ao longo desses 40 anos, os guindastes estão chegando, cada vez mais agregando tecnologia moderna. E eles estão trabalhando em conjunto, em paralelo. É muito fácil você encontrar por aí um guindaste muito antigo, ao lado de um guindaste super moderno. Talvez até trabalhando na mesma peça. É muito comum isso. Hoje, por exemplo, nós temos guindaste no Brasil de todos os portes, né? Nós temos aqui algumas locadoras de guindaste presentes aqui, que têm orgulho de dizer que estão trazendo para o Brasil guindastes telescópicos sobre pneus, com capacidade nominal de 1.200 toneladas. São os maiores do mundo.
A construção de grandes guindastes mudou os paradigmas da construção. Porque antigamente, você construía coisas pequenas e montava em alturas grandes. Porque nós não tínhamos condição de colocar peças grandes em alturas. Isso causava muitos acidentes, porque grau de risco muito grande para o funcionário em altura, andames, transferência de peças para o alto, controle de qualidade, ferramental. Hoje, o paradigma mudou. Você monta peças grandes no chão, onde você tem mais facilidade de montagem, mais segurança, mais rapidez, mais controle de qualidade e depois monta tudo isso no lugar, na posição final. Nós já tivemos aqui no Brasil guindastes com capacidade nominal de 2.000 toneladas, guindastes que vieram de uma locadora estrangeira. Guindastes, eles existem de todas as capacidades, desde os mini cranes, que são para 1 tonelada, até um guindaste maior do mundo, que foi construído pela Terex, para 3.600 toneladas. A Terex ficou até meio relutante quando resolveram criar esse guindaste. Será que ele vai ter mercado? E a coisa deu certo, que eles estão cogitando fabricar um guindaste para 5.000 toneladas. Então a expansão também dos guindastes com relação à capacidade é muito grande. E eles estão chegando a todo momento. Então a realidade do Brasil tornou emergente a necessidade de mão de obra. A nossa frota aqui terá um aumento incrível. 70.000 novos equipamentos por ano. A Sobratema disponibiliza no site dela todos esses dados e esta pesquisa. Gruas e guindastes têm um diferencial de 25% de acompanhar tudo isso, monitorar e ser registrado. Mas nós colocamos aqui um gráfico que foi divulgado pelos Estados Unidos e foi atualizado até este mês, onde mostra os acidentes e as mortes por acidente. Eu tenho um vídeo aqui, interessante, que demonstra, ele é até um vídeo pitoresco, né? Ele mostra as consequências de uma falta de habilidade de um operador de empilhadeira. Um equipamento simples, e olha o que aconteceu. Guindastes. Você trabalhar com muitos guindastes na mesma peça é um grau de risco muito grande. De grande porte e criam as suas próprias normas, né, pela ausência das mesmas. Literatura técnica é escassa. Eu não conheço no Brasil um livro sobre içamento de cargas. Nós não temos. Né? Até uma proposta boa para quem quer fazer isso aí para o Brasil, é uma grande necessidade. Literatura sobre o assunto é muito escassa. Eu tenho escrito alguns artigos pertinentes a essa área para a revista MT, e é muito comum eu receber e-mails agradecendo, porque nunca vi falar desse assunto em revista nenhuma. Né? É interessante, é uma área que foi esquecida, mas hoje a coisa se tornou urgente. Aquela falta de classificação oficial de cargos para o setor. Né? A própria palavra rigger, que é o objeto da nossa palestra, é uma palavra um pouco controvertida aqui no nosso país. Nós temos até então que o rigger, ele é aquele funcionário, aquele operário que trabalha junto lá à carga, lá no campo, fazendo a amarração da carga, fazendo sinais como um ajudante especializado. Dessa maneira foram sempre classificados os riggers no Brasil. Nós trouxemos essa nomenclatura lá do Canadá e adotamos ela até então para definir o rigger como sendo um planejador de uma operação com guindaste. Veja bem, um trabalho de engenharia, qualquer trabalho requer um projeto, um planejamento, onde envolvem cálculos, onde envolvem desenhos, memórias, listas, e nós não temos um profissional que se comprometa com esta parte, que seria um profissional com perfil adequado, dentro de uma escolaridade, dentro de uma experiência no ramo, para atender a essa necessidade que é o planejamento. Nós costumamos falar, olha, precisamos disso, precisamos daquilo,
É muito comum nas palestras, olha, devemos atender tudo isso, mas quem que faz isso lá na empresa? Se nós levarmos para o lado prático, quem que é o responsável por tal tarefa? Na área de planejamento, nós estamos colocando este profissional como sendo o indivíduo que inicia uma operação. É aquela pessoa que vai buscar a melhor estratégia de movimento para aquela carga, vai buscar o melhor equipamento, a melhor máquina. Nós temos, por exemplo, no mercado, muitos tipos de máquinas. Dentro do porte da máquina, da capacidade e também dos modelos. Cada modelo tem uma certa aplicação. Você tem vantagens e desvantagens econômicas ou não. Você tem custo-benefício. E hoje nós temos um problema também no mercado brasileiro, a disponibilidade dessas máquinas, que estão escassas, né? Por exemplo, muitas empresas estão já contratando, reservando o mercado de máquinas para não ficar sem máquinas no momento necessário para atender um cronograma. Isso está trazendo cada vez mais equipamentos. O mercado brasileiro de máquinas era sempre atendido pelos americanos, pelos europeus. A demanda fez com que os asiáticos adentrassem aqui. Hoje nós já temos mais de 6 ou 7 empresas, fabricantes de guindastes chineses atuando no Brasil. Tudo isso, de repente. Esse profissional rigger, vamos falar um pouquinho sobre ele. Ser rigger, ele tem que ter um certo perfil. É importante que seja uma pessoa que esteja ligada ao ramo de engenharia. Ele tem que ter uma afinidade com cálculos, com uma série de conhecimento dentro das ciências exatas. Porque o guindaste foi desenvolvido através de uma ciência exata e o indivíduo vai trabalhar também com a carga, com movimentos, que tudo é pertinente à engenharia. Então nós precisamos de um profissional que tenha facilidade em leitura e interpretação de plantas e desenhos técnicos, que é tudo o quanto é aplicado nessa área. Nós temos o mercado dos produtos comerciais usados em amarrações, cabos, correntes, manilhas, anelões, enfim. Então, esse profissional tem que ter também o conhecimento do que existe no mercado, saber ler catálogos, conhecê-lo, o melhor elemento para tal aplicação. Hoje, dentro da modernidade, nós temos softwares, temos CADs. Esse indivíduo também tem que ter conhecimento dentro dessa área. Conhecimento dos guindastes existentes. Falando um pouco de guindaste, veja bem. Os tipos de guindaste que nós temos para o nosso uso. Nós temos guindastes pequenos, que são os guindastes RT, CTs, que são guindastes destinados à área mais produtiva, trabalhos rápidos. São guindastes, o RT, são guindastes que foram construídos sobre tratores, com uma tração muito forte, com capacidade de subir ramo. Tem que conhecer todo esse mercado de máquinas disponíveis e conhecer todos os seus manuais técnicos também, inclusive para poder usar. Então ele tem que ter a facilidade na leitura dos manuais técnicos, sendo que grande parte dos catálogos que nós recebemos dessas máquinas, elas estão vindo em inglês. E eu já cheguei a encontrar também catálogos em alemão, aqui no Brasil. Agora também em chinês. É bom a gente saber que o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que todo produto comercializado no Brasil tem que ter os seus manuais comerciais de venda e técnicos na língua portuguesa, inclusive no sistema métrico decimal. Mas até então é uma coisa que não é respeitada. Então, nós acabamos obrigados a trabalhar com guindaste e com os catálogos na língua estrangeira. Eu tive até um aluno agora recentemente que me mandou um e-mail pedindo para ajudar ele a traduzir um catálogo de um guindaste que está em chinês. Para mim é impossível fazer isso, né? Eu disse até para ele, você tem que pedir para o teu vendedor que a empresa tem que mandar o catálogo em chinês, porque nós estamos no Brasil, não estamos na China. Então, toda essa dificuldade existente, você tem que ter um profissional que tenha conhecimento de linguagem técnica, né? Até dentro de idiomas que não são os nossos.
Criatividade e visão espacial na elaboração do plano em função das condições locais e das características da peça. Um plano de trabalho com guindaste, ele segue princípios e conceitos básicos, mas ele é um tipo de trabalho que ele muda muito em questão da peça, do equipamento a ser levantado, porque a peça ela pode ter pesos diferentes, geometria diferentes, volumes diferentes, fragilidade, enfim, a peça é uma questão à parte, ela é muito específica. Para cada tipo de peça, livros especiais, balancins, estruturas de apoio, muitas peças elas são transportadas e içadas em posição diferente da posição final, onde requer estudo da fragilidade da peça, onde você tem que fazer reforços durante a movimentação, enfim. Tudo isso vai depender o quê? Da criatividade, da visão espacial na elaboração de todas essas condições variáveis. As condições locais com relação a interferências, proximidades de pipe rack, linhas de energia elétrica, tudo isso tem que ser levado em questão. Esse profissional, uma proposta de Rieger, ele não só tem que ter um conhecimento pleno do assunto em que ele está tratando, também com uma experiência que só se adquire trabalhando. Ele tem que ter uma formação técnica adequada e certa quantidade de experiência. Bom, esse profissional que nós falamos aí, ele é um profissional escasso, né, como nós já vimos em nosso país. Há uma busca muito grande por esse profissional. Né? Muita gente até pergunta, deveria ser um engenheiro? É desejável que seja um engenheiro, porque ele também vai ter a possibilidade de ter uma anotação de responsabilidade técnica, onde ele vai ser responsável por esse tipo de trabalho. Mas, tecnicamente, ele pode ser um profissional de nível médio, segundo grau, né? Desde que ele tenha uma certa afinidade com esse tipo de trabalho. Ao longo dos cursos que eu tenho feito, às vezes eu percebo que pessoas que não têm nível universitário se dão bem com esse tipo de tarefa. Mas é um profissional que nós estamos buscando, que não existe. Hoje, fazer um plano de trabalho com guindaste, ele está se tornando obrigatório em todas as grandes empresas. Planejar, que antigamente não era uma coisa muito importante, hoje se tornou. Aliás, o ser humano, ele é o único ser na face da Terra, é o único animal que tem a capacidade de planejar. Nós desenvolvemos em nosso cérebro uma parte do cérebro que planeja, que avalia, que faz perspectivas, que tem visão abstrata. Tudo isso veio de encontro à nossa necessidade. Um planejamento, ele tem muitas necessidades e ele é muito importante não só na segurança do trabalho, como também planejar um trabalho com guindaste. E o plano? Nós temos visto aí, no Brasil afora, muitos planos de rigging, que apesar de ser feito em AutoCAD, 3 dimensões, até com alguma animação, impressionam muito, mas não trazem todas as informações básicas importantes para aquele trabalho com segurança. Né? Eu vejo da seguinte maneira, na construção civil, na construção do equipamento mecânico, todas as informações técnicas são passadas para o fabricante, para o construtor, através de desenhos técnicos todas as informações básicas. A configuração do guindaste. Olha uma coisa, o guindaste, a sua capacidade é feita em função da configuração que você estabelece. Quando você fala que um guindaste tem 200 toneladas de capacidade, essa capacidade só existe dentro da configuração mais favorável do guindaste. É quando ele está com a lança mais curta, trabalhando no menor raio, com maior contrapeso e todos os acessórios de grande porte. Para cada operação, você precisa configurar o guindaste plenamente, com comprimento de lança, raio de operação, a escolha do moitão, as passadas de cabo, o posicionamento das sapatas, que também pode variar, enfim, tem uma série de variações do guindaste que alguém precisa configurar esse guindaste que atinja uma capacidade que vai atender a operação que
você está trabalhando. Hoje nós temos também guindastes que trabalham com jibes, que são acessórios, extensão de lança que você monta na lança principal, que auxiliam muito no caso de situações em que você não tem comprimento de lança, onde você tem cargas com locais restritos. Então nós temos muitas opções de jibes também nas máquinas, aonde o profissional vai ver a vantagem ou não de usar esses equipamentos. A seleção do guindaste mais adequado ao tipo de operação, buscando a melhor estratégia de içamento com segurança e economia. Nós temos, por exemplo, situações de grau de risco muito grande, onde muitos guindastes estão operando com a mesma carga. Acabamos de ver um acidente lá na Índia, com 3 guindastes numa mesma carga. Situações de grande grau de risco, onde o próprio fabricante da máquina nunca colocou nenhuma literatura sobre esse assunto, onde depende de um profissional que conheça as implicações desta operação, tenha consciência e resolva toda a problemática existente. Nós temos, por exemplo, guindastes que trabalham embarcados, uma situação também especial, sobre flutuantes. Nós temos, por exemplo, no mercado, guindastes apropriados a esse tipo de serviço, que deve ser estudado com relação ao seu nivelamento, a flutuação da barcaça. Tudo isso deve ser estudado e desenvolvido também por esse profissional que é o rigger. A identificação completa do guindaste selecionado, tais como tipo, marca, modelo, série, ter um plano de trabalho com uma certa máquina, e a máquina que está no campo não é aquela série, apesar de ser a mesma máquina. Então tem que ter conhecimento de tudo isso, uma completa identificação, para que não ocorra esse deslize. Tudo isso deve ser demonstrado através de cálculos específicos e fatores de segurança aplicados para içamentos considerados de alto grau, tais como esse que nós já falamos: guindastes embarcados, içamento com 2 ou mais guindastes, içamento da beira de barrancos, sobre pontes, demolições, proximidades de redes elétricas. Tudo isso requer um trabalho próprio de alguém que conheça essas situações e tenha a melhor solução para que isso possa se realizar com eficiência e segurança. Apresentar parâmetros de segurança obtidos na solução, tais como as tabelas que foram usadas, como nós vimos aqui, dependendo da origem do guindaste, da procedência do guindaste, formar esses tipos de profissionais que nós estamos chamando de rigger, que tem todo esse conhecimento e essa técnica para trabalhar em toda operação por guindaste. Planejar é preciso, né? Viver é preciso. Planejar não é, além da precisão, a necessidade é um trabalho que tem precisão também na sua, como que eu diria, na sua perfeição, né? Então, planejar é preciso, viver é preciso. Muito obrigado.